Diga comigo bem assim: os céus já estão preparados. Diga mais uma vez: os céus já estão preparados. O Senhor tem gerado algo ao meu coração nesses últimos dias. Já no início desse ano, todos os primeiros 4 dias do ano, nós temos uma consagração que nós fazemos como igreja, consagrando as estações. Cada dia representa uma estação: primavera, verão, outono e inverno. E nesse ano não foi diferente. Nesse ano nós fizemos essa consagração. E ao finalzinho do ano passado, para você entender, o Senhor falou comigo sobre o tema do ano. Todo ano nós temos um tema. Nesse ano que nós estamos vivendo agora, o Senhor falou conosco: este é o ano do mergulhar. Esse é o ano de nós sairmos do raso e irmos para o mais profundo. E eu entendi isso, mas é impressionante porque Deus ele é muito legal, que Ele só fala e Ele não explica, sabe? Tem um memezinho na internet, já deve ter visto, como que Deus fala, como que a gente gostaria que Deus falasse com a gente, né? A gente gostaria que Deus chegasse bem assim: ó, Caleb, larga o emprego, porque eu vou te levar para um negócio, vou te honrar, você vai crescer, você vai prosperar e você vai viver algo extraordinário. É assim que a gente gostaria que Deus falasse: ó, você vai por aqui, cada passo, cada passo. Só que na maioria das vezes Deus não faz assim. Deus só olha e fala o quê? Ó, vai. Aí Abraão: para onde? Senhor, para onde que é para ir? Vai, Abraão. Mas para onde? É só ir. E Deus ele tem esse costume de falar desse jeito conosco, e é maravilhoso. Porque ser crente é uma das aventuras mais top que alguém pode ter. Nem Indiana Jones. É ou não é? Nem Indiana Jones, nem John Wick vive as aventuras que um crente verdadeiro vive. E é algo maravilhoso isso. E o Senhor falou conosco no final do ano passado: este é o ano do mergulhar. Amém. Fizemos os 4 dias de consagração pelas estações. E em um desses dias nós estávamos orando pela bandeira de Aragarças. Quem estava com a gente lembra desse dia. Deus tomou a Lene em palavra profética. A Lene ainda não congregava conosco. Deus usou a Lene. Ela liberou uma palavra sobre nós. E o Senhor falando: eu vou fazer algo poderoso no segundo semestre desse ano. Se prepare. Eu recebi a palavra. Continuamos caminhando. E um dia eu recebo um pastor amigo meu em casa. E esse pastor, ele olhou para mim e falou bem assim: Caleb, você crê naquilo que Deus liberou sobre a sua vida? Creio. Quais são as palavras que o Senhor já liberou sobre você? Eu falei: pastor, Deus já falou que vai nos levar para outra nação. E ele perguntou para mim: você crê nessa palavra? Eu falei: acredito. Ele perguntou mais uma vez: você crê de verdade nessa palavra? Eu falei: eu creio de verdade. E ele perguntou: cadê o seu passaporte? Eu não tenho passaporte. Ele falou: então você não acredita na palavra. Porque se você acreditasse, você é um pastor amigo nosso que tem uma intimidade muito boa conosco. Se você acreditasse na palavra lançada, você já tinha se preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu falar com você. Existem palavras lançadas sobre nós como igreja,
Existem palavras lançadas sobre você como filho. E você já ouviu essas palavras inúmeras vezes. Deus levantou profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, para falar para você: olha, você vai viver, você vai chegar, você vai pisar, você vai chegar lá. A gente ouve essas palavras, mas nós não nos preparamos para essas palavras. Então, nós não acreditamos nela. Quando esse pastor falou para mim isso, eu falei para a Ana Cláudia, já tinha falado conosco algumas vezes: amor, nós precisamos tirar o passaporte. Qual que é o caminho? Simples. Quem ainda não tem passaporte, quem quer um dia conhecer a Times Square? Dá uma glória a Deus aí. Não, quem quer conhecer Nova York? Dá uma glória a Deus aí. Quer ir para Disney? Quer ir? Uai, Polícia Federal, vai lá. É rápido, simples. E aí nós fomos lá. E a Ana deu o nosso nome e tirou o meu passaporte, passaporte do Miguel, passaporte da Ana, passaporte da Eloá. Quem me acompanha nas redes sociais, lembra que quando eu cheguei o passaporte, eu fiz uns stories e falou: Senhor, eu falei: Senhor, estou pronto para ir para as nações. Isso é acreditar. Se você acredita no que Deus tem liberado sobre a sua vida, mas não se preparou, você não acredita. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Põe para mim aqui, Marcelo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Diga comigo: o altar estava em ruínas. Próximo. Tomou 12 pedras. Quantas pedras? Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o altar, sobre a lenha, perdão. Vai. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. Quantas vezes fizeram? 3 vezes. Vai. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você pode dizer amém? Eu ministrei essa palavra na quinta-feira. Vou ministrar ela novamente aqui, porque o Senhor, eu tenho entendido isso. Sabe, eu não sei se você compreende, mas eu tenho entendido
que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo. Quem estava aqui há 4 semanas atrás, lembra do dia que meu cunhado ministrou nesse altar? Pastor Hugo. Ele liberou uma palavra profética, porque em algum momento, nós não tínhamos conversado com ele sobre isso, mas em algum momento, alguém aqui no culto, na oração, falou: Senhor, dai-nos 1% dessa cidade. Porque até então, este era o nosso objetivo como igreja. Nós temos um foco. Nós estamos orando para que Deus nos dê a oportunidade de implantarmos uma igreja em Pontal do Araguaia, uma igreja no Nova Barra. Já estamos aqui, estamos em Aragarças, e que o Senhor nos desse 1% dessa cidade. Mas naquele culto, enquanto o pastor Hugo estava aqui ouvindo o louvor, alguém no momento do clamor falou sobre isso, e ele pegou o microfone na hora que ele foi pregar e falou: Deus não quer entregar 1% para essa igreja, Deus quer entregar 10% dessa cidade para essa igreja. Uma semana depois, pastor Fernando Perboni vem aqui nessa igreja, e em um momento desse culto, na nossa casa, nós conversando com ele, falando para ele: pastor, nós temos um foco, um objetivo, de ganharmos 1% para essa cidade. Ele olhou para mim, bateu na mesa e falou assim: pastor, o senhor ainda não entendeu, Deus não quer dar 1% para vocês, Deus quer dar 10% dessa cidade para vocês. Mas eu e você precisamos entender algo muito forte. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entender que os céus já estão preparados. Vou dizer mais uma vez: os céus já estão preparados. O fogo, ele já existia no céu. O problema não era o poder de Deus. O problema não era nada disso. O problema era: será que existe altar preparado na terra para que o milagre aconteça? Será que existe altar preparado para o fogo se manifestar? Será que existe altar preparado para vivermos o extraordinário do Senhor? Será que você está pronto para Deus fazer aquilo que Ele já liberou sobre você? Porque é uma verdade: a crise nunca foi no céu. Quando Daniel vai orar, Daniel diz algo poderoso em uma conversa que ele tem com o anjo diz o seguinte: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Ou seja, o céu respondeu no primeiro dia, mas existia uma guerra espiritual acontecendo no caminho. A grande verdade, querido, é que existem milagres que Deus já liberou no céu, mas a terra ainda não se alinhou para recebê-los. Quero que você entenda mais uma vez: existem milagres que nos céus já foram liberados. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Existem milagres que já foram liberados do céu. Esse texto de 2 Reis conta que o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e depois desafia ali junto mais outros 400 profetas. Então eram 850 profetas. E há uma conversa ali, uma disputa entre eles, falando que o Deus que responder com fogo do céu, esse era o Deus verdadeiro. Elias, ele deixa a manhã inteira para os profetas de Baal, para os 850 profetas clamarem. E a Bíblia vai dizer que eles passam a manhã inteira clamando e se martirizando, se cortando, gritando. E Elias, muito sarcástico, ele ria. E ele falava: grita mais alto. Talvez Baal não escutou. Quando chega ao meio-dia, Elias fala: agora para, eu vou clamar
ao Senhor. E ele tem o primeiro passo. Elias primeiro reparou o altar. Deixa o capítulo 18 aberto aqui, Marcelo. Versículo 30, por favor. Versículo 30. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. Primeiro passo, uma convocação para o povo. Ei, povo de Deus, acheguem-se a mim. Acheguem-se a mim, Ibn Amai. Acheguem-se a mim e escute o que eu tenho para falar a vocês. Primeiro ponto é uma convocação para que eles se achegassem. E o texto continua: e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Na minha versão diz que estava quebrado. Aqui existe algo muito forte: o fogo não cai sobre um altar quebrado. O fogo não cai sobre um altar quebrado. Primeiro Elias organiza o altar, depois o fogo vem. Agora, o que é esse altar, pastor? O altar, ele fala de comunhão, de identidade, de intimidade, de vida espiritual, de relacionamento com Deus. Tem gente querendo fogo, mas não tem altar. Tem gente querendo resposta, mas não tem relacionamento. Tem gente querendo milagre, mas não tem intimidade. Como que Deus vai se manifestar se nós não organizarmos o altar? Como que Deus vai se manifestar se nós não nos prepararmos para a manifestação da glória? Olhe para alguém pertinho de você, diga para ele bem assim: está chegando o grande dia. Diga para ele: organize o que tem que ser organizado. Segunda coisa que Elias faz: ele organizou as pedras. Versículo 31. Elias tomou 12 pedras. Quantas pedras? Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. As 12 pedras representam identidade. As 12 pedras representam aliança. As 12 pedras representam estrutura espiritual, porque as 12 pedras aqui, elas estavam fazendo menção às 12 tribos de Israel. Antes do fogo cair, preste atenção nisso, é necessário restaurar a nossa identidade. Vou dizer mais uma vez: antes do fogo cair, é necessário restaurar a nossa identidade. Deixa eu perguntar para você: quem é você? Quem é você? Você sabe quem você é? O grande problema nessa geração é que a nossa identidade, ela está confusa. Os nossos filhos estão vivendo um período de confusão de identidade. Nós falamos que somos servos do Senhor, mas a nossa identidade também está confusa. Falamos que somos servos, crentes, leais, fiéis, mas a nossa vida não é de alguém que tem identidade. Deixa eu perguntar para você mais uma vez: quem é você? Não responde para mim não. Quem é você? Posso falar? Posso falar? Pode mesmo? Não pode mesmo? Olha. Tem gente que diz que é crente, mas está doido para começar a festa do Santo Antônio para ir para lá.
Eu falei, posso falar? Posso. Sou crente, mas não aguento. Eu preciso ir lá, pastor. Meu Deus, ó, forró. Ah, meu Deus. Quem nós somos? Quem você é? Eu lembro de quando eu era menino, já falei isso muitas vezes. Chegava para a mamãe e falava assim: mãe, deixa eu ir ali. E minha mãe falava: você não pode ir. Eu falava: mãe, mas o Luquinhas vai. Aí a mamãe olhava com muito carinho, uma havaiana na mão, apontando o dedo para mim, mordendo o beiço, a língua. Meu pai, ele morde a língua com raiva. Sabe, ele morde a língua assim. Ele falava assim: mas você não é? Mãe, todo mundo vai, mas você não é? Que tipo de crente nós somos? Que não possuímos identidade. Perdemos a nossa identidade. Posso falar? Olha, vai ficar bravo comigo depois. Que tipo de crente é você que na bio do seu Instagram está escrito lá: cristão capricorniano? Posso falar? Vou parar por aqui. Identidade. Qual é a sua identidade? Você imagina, o povo de Deus passou 400 anos como escravo. O povo de Deus passou 400 anos como escravo porque perdeu a sua identidade. Lembra dos Gebionitas? Alianças erradas, identidades misturadas, uma bagunça. E a gente fala que, não, eu sou do Senhor só no domingo, porque no sábado, eu não dou conta, pastor, um chopezinho. O louvor é maravilhoso, mas a minha playlist tem Samara. Deixa eu bater na sua cara. Misericórdia. Sai, Satanás. Sai daqui, Satanás. Que tipo de crente nós somos? Quando as nossas redes sociais têm mais curtidas estranhas, ou quando a ovelha linda posta uma foto faltando lã. Sabe aquela foto faltando lã? E tem um problema, que ela não tira foto de frente, ela tira foto de assim. E ainda coloca lá embaixo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso falar? Ah, mas chega. Vai para frente. Identidade. Quem é você? Quem é você? Você gosta de dançar? Vem para cá na igreja. Gosta de dançar, gosta de celebrar? Vem para cá. Irmão, o povo mais feliz da terra se chama crente. O povo mais feliz da terra se chama crente. Porque a gente está passando uma luta enorme lá em casa. Mas aqui eu vou falar: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Eu fui no terreno do inimigo. Cadê o negão? O negão já cansou dessa música. Identidade. Olhe para alguém pertinho de você e diga para ele: restaure a sua identidade. Quem é você? As 12 pedras era a identidade. Ele precisava lembrar: olha quem nós somos. Nós somos o povo de Deus.
Este altar aqui estabelecido é para lembrar quem nós somos. Quando Josué atravessa o Jordão lá atrás, o Senhor fala para Josué o seguinte: Josué, quando eles estiverem atravessando o Jordão, peça para que cada representante de uma tribo pegue uma pedra do meio do Jordão, e a partir de agora vocês vão carregar essa pedra para a vida toda. E o Senhor fala para ele: você sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, quando seus filhos virem essas pedras juntas ali e perguntar: papai, mamãe, o que são essas pedras? Você vai lembrar: essas pedras são a testemunha do milagre que o Senhor fez. Nós atravessamos o Jordão. Quem é você? Quem é você que na igreja é uma pessoa, mas lá fora é outra? Nós queremos viver milagre, mas a nossa família está desorganizada, a nossa vida espiritual está bagunçada, o nosso casamento está quebrado, o caráter está desalinhado, a obediência está abandonada. Os céus só respondem aonde existe alinhamento. Restaura a sua identidade. Eu sou servo do Senhor Todo-Poderoso, eu não faço o que todo mundo faz, eu não vou aonde todo mundo vai, eu não como o que todo mundo come, eu não visto o que todo mundo veste. É tão lindo quando a gente olha a história de João Batista, não é linda a história? Você imagina que privilégio é esse? João Batista batizou Jesus. João Batista batizou Jesus, que privilégio é esse? Só que nós temos que lembrar que João Batista não era igual a todo mundo. João Batista não comia o que todo mundo comia, não morava onde todo mundo morava, ele não vestia o que todo mundo vestia. João Batista morava no deserto, vestia pele de camelo, e comia mel silvestre e gafanhoto. Eu quero viver o extraordinário do Senhor, mas eu quero que minha vida seja igual a de todo mundo. Desculpa falar desse jeito, nunca vai acontecer. Sem consagração, sem posicionamento, sem alinhamento, sem restauração de identidade, nunca vai acontecer. Pastor, mas eu não consigo vencer o pecado. Mas não é você que tem que vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado por você. Se alinhe a Jesus e viva o extraordinário do Senhor. Todo dia se arrependa. Terceiro ponto: Elias colocou a lenha em ordem. Versículo 33. Elias colocou a lenha, então armou a lenha. Diga comigo: lenha. Preste atenção, querido: lenha fora do lugar não produz fogo. Lenha fora do lugar não produz fogo. Pode até produzir um foguinho, mas apaga facinho. Não existe como nós sermos lenha longe um dos outros. A gente canta uma canção. Será que eu vou lembrar ela de novo? Porque de manhã eu errei. Aonde tem lenha, aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa. Não, errei. Você lembra da música? Cala a boca. Você lembra da música? Lenha separada não produz fogo. Aí o que o diabo tem soprado nos nossos ouvidos nos últimos dias? Você não precisa ir para a igreja não. E igreja é um lugar de gente tudo errado. Não. Se você for para a igreja, você vai ver tanta coisa errada na igreja. E vai mesmo, você não está aqui para ver pessoas. Nossa, eu vou sair da igreja porque tem muita coisa errada, eu vou para outra igreja. Não vai não, que você vai estragar lá.
Porque eu preciso entender que eu sou lenha. Lenha junto com lenha produz mais fogo. Não, você não entendeu. Vai lá, vamos entender. Não tem como ser igreja longe. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja se não tiver em comunidade. Porque quanto mais longe você estiver, você pode até estar aquecido, mas vai apagar. Agora, quando nós andamos juntos, quando nós caminhamos juntos, quando as lenhas estão organizadas juntos e um começa a pegar fogo, daqui a pouquinho o outro começa a pegar fogo, e daqui a pouquinho o outro começa a pegar fogo. É assim dentro da igreja, quando um dá glória, o outro dá glória, quando o outro dá glória, o outro dá glória, quando o outro dá glória, um começa a falar em línguas estranhas, um começa a ter visões do céu, um começa a profetizar, e Deus se faz presente. Juntos, olhe para alguém pertinho de você, diga para ele: eu quero andar mais junto de você. Aí aproveita agora, fala bem assim: primeiro ato, me leva para jantar. Fala para ele: paga um pastel para mim, cachorro quente, uma Coca-Cola, sei lá, churrasco. Tem glória a Deus aí, não tem? Lenha representa disciplina, constância, perseverança, manutenção espiritual. Pare de querer andar sozinho. O fogo de Deus desce, mas é necessário que a lenha esteja organizada para pegar fogo. Quanto mais lenha, maior a chama. Quanto maior a chama, mais de longe as pessoas veem a luz. Deixa eu te falar, quando nós entendermos isso, nós vamos incendiar neste lugar. E de repente não começa só a incendiar aqui, nós começamos a incendiar fora daqui. E aí Barra do Garças é incendiada, Aragarças é incendiada, Pontal do Araguaia é incendiado, porque as pessoas de longe começam a ver e falar: tem algo diferente naquele lugar, tem algo diferente com aquele povo, eu quero isso daí. Amém. Depois, versículo 32. Perdão. E dividiu o bezerro em 4 pedaços e pôs sobre a lenha. Pode passar. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. Próximo. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A próxima coisa que Elias fez, ele cavou uma cova ao redor do altar. A cova, ou rego ali, representa separação e profundidade. Quem quer fogo precisa de profundidade. A superficialidade não sustenta a glória. Vou dizer mais uma vez: a superficialidade não sustenta a glória. Se nós não formos profundos, nós não vamos conseguir permanecer. Tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que tipo de crente você é? Você é um tipo de crente Nutella? Ou você é o tipo de crente raiz? Nós precisamos ser mais raiz. Nós precisamos ser mais profundo. Nós precisamos ser mais profundos. Chega de viver no raso. Chega de viver uma vida superficial. Chega de viver uma vida na borda. Quando o Senhor olha para o profeta e fala: entra na água, e ele molha os calcanhares, o Senhor fala para ele: vai mais adiante. Ele começa a molhar as coxas, e o Senhor fala: vai mais adiante. Ele começa a molhar os lombos, e o Senhor fala: vai mais adiante. De repente ele não consegue mais pisar no fundo, porque ele está
nadando. E ele começa a ir mais profundo. Nós precisamos ser mais profundos. A superficialidade não serve mais para mim e para você. Quantas das vezes nós somos superficiais? Nós precisamos ser mais profundos. Eu não estou falando, preste atenção nisso. Quando eu falo de ser crente raiz, eu não estou dizendo de você ser religioso. Não. Eu estou falando de você ser crente de verdade. Que não se abala quando um levante acontece. Que não coloca a fé na balança quando você não conseguiu pagar um boleto. Nós não podemos ser esse tipo de crente raso, que não tem profundidade. Qualquer coisinha o vento arranca, qualquer coisinha vai embora. Talvez uma palavra desse altar seja algo que já te incomoda e você fala: não volto mais lá, não gostei. Você é crente raso, Nutella. Chega dessa geração de pregações que só massageiam o nosso ego e não mudam o nosso caráter. Como que pode nós sermos uma nação onde os evangélicos cresceram? Somos mais de 50 milhões no Brasil. E aí aqui a gente entende que número não corresponde à qualidade. Porque se fosse verdade que todos esses 50 milhões fossem profundos, nós já tínhamos resolvido o problema dessa nação. Mas nós somos rasos. Raso demais. Superficial demais. E o profeta cava ao redor. E ele diz: não pode ser raso. Tem que ser profundo. Para que a glória se manifeste, é necessário sair do superficial. Sair do superficial é entender que o problema não é aquele funcionário lá que trabalha com você. O problema não é o seu patrão. Ser profundo é entender que o problema não é fulano, não é o ciclano, não é o vizinho, não é ele. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e quantas das vezes nós somos rasos ao pensar que o problema é o fulano? Ah, o problema é meu patrão. Véspera de encontro com Deus. Pode contar. Véspera desse último encontro com Deus, eu estou em casa. Ana Cláudia saiu para ir no mercado. Ela me ligou. Quando eu fui atender, ela desligou. Meu celular toca, quando a Ana Cláudia sai de carro e o celular toca, meu coração acelera. Bateu o carro, meu Deus. Mas não, ela me deu um toque, eu atendi. Ela não falou, ela desligou, aí eu liguei de volta. Amor, o que foi? Falou: chegando em casa eu converso. Já com voz de choro já. Vixe, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí chegou em casa, marchando, soldada de Cristo, entrou direto para o quarto. O Miguel estava sentado na sala, perguntou: o que foi com a mamãe? Falei: se você gosta da sua vida, não pergunte. Deixa que eu vou lá. Enrolei um colchão na cintura, capacete, cabo de vassoura numa mão, facão na outra, bati na porta. Brincadeira que eu fiz isso, tá? Até porque tem que ser um mega colchão para dar certo aqui. Mas eu fui lá, abri a porta, falei: amor, com muito amor e carinho, tá tudo bem? E ela chorando: não, depois eu te falo. Falei: não, pode falar. Não, eu vou chorar. Se eu falar, eu vou chorar. Falei: tá bom, pode falar. Caleb,
Eu estava chegando no Nilo, Caleb. A minha vaga estava lá. Quando eu fui entrar na vaga, uma endemoniada dos infernos, ela entrou na minha vaga, Caleb. Aí, Caleb, eu buzinei para ela. Eu estou com o carro do Edson. A buzina do Edson é a buzina de um transatlântico. Quando buzina aqui, você escuta lá na Aragaça. Eu imagino a mulher dentro do carro, escutando a buzina. Ela falou, eu fiquei parada lá, Caleb. Buzinei para ela, eu coloquei a cabeça para fora, eu queria xingar ela. Esperei ela sair, ela não saía do carro. Eu queria descer, eu queria pegar ela pelos cabelos, Caleb. Gente, eu conheço a Ana Cláudia, eu sou casado com a Ana há 17 anos. É mais de 20 anos que eu conheço a Ana. A Ana nunca gritou na vida com ninguém. Nunca. Eu olhei para ela e falei, vixe. Ela falou, eu fiquei lá esperando. E quando ela desceu do carro, eu estacionei, mas eu pensei, cara, eu vou em outro mercado. Porque se eu encontrar essa endemoniada no corredor do mercado, eu vou bater na cara dela. E eu estou olhando para a Ana e falei, não é minha mulher, gente. Não é, ela não é assim. Caleb, só que o Espírito Santo me pegou lá dentro do carro. Ela chorando. O Espírito Santo me pegou dentro do carro. Falou para mim, a sua luta não é contra a carne. Abre os seus olhos, você está em guerra. E aí? Mais legal que depois, quando ela terminou de contar a história, ela olhou para mim e falou assim, contando eu percebo quão bobo foi, né? A veia do meu pescoço estava desse tamanho com vontade de rir. E eu, não, amor. Todo mundo tem direito de passar raiva um dia na vida. Fica tranquila. Fica tranquila, fica em paz. Ela entendeu que não era a pessoa. É o inimigo tentando gerar problema. E às vezes nós somos tão rasos que nós achamos que o problema é os outros. Ei, seja mais profundo. Olhe para alguém pertinho de você e diga para ele, seja mais profundo. Depois que Elias cava ao redor do altar, ele joga água. Põe para mim aqui, Marcelo, 33. Próximo, 34. Enchei de água. E ele encheu de água. Só que o texto bíblico vai dizer que ele não fez isso uma vez, nem duas vezes. Ele fez quantas vezes? 3 vezes. Preste atenção nisso daqui. Esse tempo aqui, é um tempo em que a água era rara. Porque eles estavam passando por uma crise, por uma seca, de 3 anos e meio, que o próprio profeta profetizou. Não vai chover, e nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra. E por 3 anos e meio não tinha chuva. Tanto que o local onde ele estava morando, que tinha um ribeiro, secou. Esse profeta sabia que água era um negócio muito raro. Eu imagino que naquela época devia ter tido muita briga por causa de água, guerra, talvez até morte por causa de água. Mas ele falou, eu preciso derramar água sobre o altar. Sabe o que eu entendo com isso? É que nós precisamos aprender a colocar no altar aquilo que nós temos de maior valor. O que é que nós temos de maior valor? Naquele período, água era algo muito caro, muito raro. E ele pega a água e joga no chão. Eu imagino alguém olhando para aquilo e falando, ele é louco.
Como é que ele faz isso? São 3 anos e meio sem chuva e nem orvalho. E ele pega a água e joga no altar, porque o profeta estava dizendo: eu preciso colocar o que eu tenho de mais valioso no altar. O milagre só vai acontecer quando eu e você entendermos que o que nós temos de mais valioso precisa ser colocado no altar. Aonde você tem colocado o teu casamento? Aonde você tem colocado a sua vida ministerial, sua vida econômica? Aonde? Aonde você tem colocado os seus filhos? Aonde? O que você tem de mais valioso? Sabe por que ele joga água desse tanto? Porque ele não queria um fogo suspeito. Ele queria um fogo incontestável. Era isso que ele queria. Ele falou: eu preciso organizar, eu preciso preparar, eu preciso colocar no altar o mais valioso, aquilo que é de melhor. E só depois então o fogo cairá do céu. Depois que estava tudo pronto, depois que estava tudo organizado, só então o fogo caiu do céu. Então eu entendo que o fogo ele já existia no céu. O céu já tinha todo o poder. Deus já queria responder, mas havia uma ordem. Primeiro, é necessário preparar na terra. Primeiro é preciso preparar na terra. O que você precisa alinhar? O que eu preciso alinhar? Só depois, então, que a manifestação dos céus existirá. Entenda isso. Tem oração que a resposta já foi liberada. Tem milagre que já foi liberado. Tem portas que já foram abertas no mundo espiritual, mas nós ainda não acessamos porque não estamos preparados. Vai existir guerra, resistência, atraso espiritual, desalinhamento na terra. Só que eu e você, nós não podemos deixar isso acontecer. Só depois de uma organização, preste atenção nisso. Só depois de uma organização é que então, lá em Gênesis 6, depois que Noé organizou a arca, a chuva veio. Só depois que Moisés estendeu o cajado, foi que o mar se abriu. Só depois que os sacerdotes pisaram no Jordão, foi que as águas se abriram. Só depois que a viúva pegou as vasilhas emprestadas, foi que o azeite não cessou. Só depois que o povo organizou o cenáculo, só depois o Espírito desceu. Os céus não têm falha de fogo. É a terra que muitas das vezes está sem altar. No céu não tem crise. Olhe para alguém pertinho de você, diga para ele: no céu não tem crise. Diga: no céu tem ouro, tem prata, tem cura, tem milagre, tem emprego, tem bênção. Tudo tem no céu. O que não tem às vezes é lugar aqui na terra para isso se manifestar. Diga comigo: meu Deus. Se eu creio que o que Deus falou comigo é uma verdade para esse próximo semestre, então eu preciso me preparar. E eu faço aqui nessa noite uma santa convocação para esta igreja, para a igreja que eu pastorei, para durante esse mês de junho nós nos consagrarmos ao Senhor.
durante esse mês de junho, nós vamos entregar ao Senhor algumas coisas, porque eu creio que Deus vai fazer nesse segundo semestre. Não, só eu que acredito nisso? Só eu que acredito nisso? Eu creio no que Deus vai fazer nesse segundo semestre. Põe para mim aí, Marcelo, do jejum. 30 dias de propósito. Pode colocar o outro. Durante esses 30 dias, preste atenção nisso, nós vamos nos comprometer a ler um provérbio por dia. Amanhã será Provérbios de número 1. Depois de amanhã, Provérbios 2. E nós vamos assim até o dia 30. Só que Provérbios tem 31. Então nós vamos iniciar o mês de julho, encerrando esse propósito. Quem entendeu, diga amém. Pastor, e o que nós vamos consagrar, além da leitura bíblica? Pode colocar o outro para mim, Marcelo, por favor. Como igreja, eu quero convocar você a tirar do seu cardápio, por 30 dias, o arroz, refrigerantes e sucos. Durante esses próximos 30 dias, nós vamos consagrar ao Senhor. E existem alguns objetivos para que isso aconteça. O primeiro objetivo é pelo arrependimento, para que o Senhor gere em nós um coração quebrantado, humilde e sensível à sua voz. O que aconteceu com a música? O segundo objetivo é pela adoração, para que nós, como igreja, aprendamos a ser uma igreja verdadeiramente adoradora, com uma vida rendida, santa e dedicada à presença do Senhor. O terceiro objetivo é pelo manifestar da glória do Senhor nos nossos cultos, para que haja cura neste lugar, para que haja salvação neste lugar, para que exista libertação neste lugar, para que vidas sejam transformadas neste lugar, que o mover do eterno seja verdadeiro em nossas reuniões, e que a presença dele seja percebida por qualquer pessoa que pisar lá na calçada, venha sentir a glória do Senhor neste lugar. O outro objetivo é sobre as casas de paz, que no segundo semestre nós vamos implantar, que serão implantadas nesse segundo semestre, para que Deus nos use como instrumento de salvação, discipulado e crescimento no reino de Deus. Um próximo objetivo é pela expansão da obra, especialmente a IBN Amai, que o Senhor tem plantado no nosso coração, de implantarmos lá no Nova Barra, e implantarmos a IBN Amai no Pontal do Araguaia, e implantarmos a IBN Amai em Campinápolis. Terceiro, o próximo objetivo é pelo fortalecimento das igrejas que já são estabelecidas, aqui Barra do Garças, as duas igrejas que nós temos em Chavantina, União Centro-Oeste, e a IBN Amai de Aragarças. Estamos orando para que Deus fortifique. Então essa consagração, ela não está acontecendo somente aqui. As nossas igrejas de Chavantina também estão entrando nesse propósito. A igreja de Aragarças também está entrando nesse propósito. A célula que já existe em Campinápolis também está entrando nesse propósito. Penúltimo objetivo é pelos próximos encontros com Deus que nós vamos fazer ainda. Na nossa agenda anual, nós ainda temos 2 encontros com Deus para acontecer. Ainda existem 2 encontros com Deus para acontecer. E nós queremos e pedimos ao Senhor que esses encontros realmente exista restauração. Restauração. Amém. Amém. E o último objetivo é para que Deus abençoe e prospere os fiéis da obra do Senhor.
os dizimistas, os ofertantes, para que os céus sejam abertos sobre a vida de vocês e que você possa viver uma provisão extraordinária na sua vida, para que a sua vida profissional, a sua vida econômica seja próspera em nome de Jesus, que os céus sejam abertos sobre você e que você possa testemunhar as bênçãos que o Senhor vai fazer nesse próximo semestre. São esses os nossos focos de oração. O Laício acabou de mandar para mim aqui que nós vamos encerrar com 72 horas de adoração. 72 mesmo? É isso mesmo? Então vamos. Amém. Amém. 72 horas de adoração. Amém. Vai começar na quinta-feira, meio-dia. E nós vamos terminar no domingo, meio-dia. Olhe para alguém pertinho de você e diga para ele: o Senhor vai fazer algo poderoso nesse segundo semestre. Nós não estamos orando mais por 1% dessa cidade. O Senhor vai nos entregar 10% dessa cidade. Fique de pé no seu lugar.